Olá, pessoal! Tô fazendo gracinha aqui, esperando vocês entrarem pra gente começar mais uma Jane Austen Live. Dessa vez nós vamos falar sobre Persuasão, na minha opinião, o melhor livro da Austen. E eu já vi que a Keliane entrou. Já já te chamo, tá, Keliane? Como eu tinha combinado nos bastidores aqui com a Keliane, eu vou fazer a leitura da carta do Capitão Wentworth, porque eu acho que tá bem no climinha da nossa noite de hoje, né? Que é o Dia dos Namorados. Deixa eu só ajustar aqui essa luz para poder me facilitar aqui a leitura também. Só que sem os óculos, no way to read. Vamos lá. A carta do Capitão Wentworth de Persuasão tá lá no final do livro. Eu tô lendo essa tradução aqui do senhor Roberto Leal Ferreira, ok? Vamos lá. Não consigo mais ouvir em silêncio. Tenho de falar com você com os meios que estão ao meu alcance. Você trespassa minha alma. Sou agonia e esperança. Não me diga que é tarde demais, que tais preciosos sentimentos se foram para sempre. Eu volto a me oferecer a você com um coração ainda mais seu do que quando você quase o partiu 8 anos e meio atrás. Não ouse dizer que os homens se esquecem mais rápido que as mulheres, que o amor deles morre mais cedo. Só você tenho amado. Posso ter sido injusto, fui fraco e ressentido, mas nunca inconstante. Só por você vim abafo. Só por você eu penso e faço planos. Não teria esperado nem estes 10 dias se tivesse podido ler os seus sentimentos, como acho que você entendeu os meus. Mal consigo escrever. Estou a cada instante ouvindo coisas que me esmagam. Você abaixa a voz, mas posso distinguir tons nessa voz que os outros passariam despercebidos. Criatura excessivamente boa, excessivamente excelente. Você nos faz justiça, sem dúvida. Acredita que o verdadeiro afeto e constância existam entre os homens. Creio que tal afeto é mais do que fervoroso e mais do que constante em Frederick Wentworth. Só mentalidade, só uma mente como a JJ para escrever uma carta como essa. Brincadeiras à parte, eu queria desejar feliz Dia dos Namorados para todos. E se vocês quiserem só uma inspiraçãozinha para o futuro aí, olha, recomendo Cartas de Amor de Homens Notáveis, tem até o Napoleão aqui, e tem Cartas de Amor de Mulheres Notáveis. Interessante. Inclusive, a Carrie Bradshaw, de Sex and the City, cita esse livro dos homens quando ela está escrevendo lá os votos do casamento dela. Podemos começar então, Keiliane? Estamos aqui para mais uma live da Jasbra, da Jane Austen Brasil, Jane Austen Lives. Nossa noite do Dia dos Namorados vai ser com a participação da Keiliane. Seja bem-vindo, Keiliane. Vamos ver como é que é essa conexão aí. Acho que eu tô vendo só a parede. Vamos sim. Espera aí. É normal, tem que virar, né, a câmera, provavelmente. Prontinho. Tudo bem. Oi, gente, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Se você quiser abaixar um Obrigada. pouquinho, seu olho tá cortando. Não sei se você reparou. Tá, Olha se não vai tá prejudicar. melhor? Melhorou muito. Tá. Bom, essa que está dividindo a tela comigo é a Keiliane Ferreira Batista, da Paraíba, né, Keiliane? Você fez um trabalho chamado Relações de Gênero em Persuasão de Jane Austen para a Universidade de Campina Grande, só que é a unidade de Cajazeiras, não é isso? Isso mesmo. Antes de você falar um pouquinho sobre você, a qual distância fica Cajazeiras de Campina? Porque eu conheço Campina Grande. Bom, 4 horas de viagem, mas eu sou de Fortaleza. Eu moro Ah, em Fortaleza uhum. e fui estudar em Cajazeiras, Tá. nesse Olha campus da a Federal dedução de Campina óbvia. Grande. Você fez em Cajazeiras, você não tem que ser da cidade, mas desculpa a minha dedução. Não, tudo bem, imagina. Então, você podia começar essa noite, essa live de hoje, contando um pouquinho o seu processo. Você fez letras, né, na Universidade Federal de Sim. Campina Grande. Como é que foi?
Bom, então, eu passei esses anos na Paraíba estudando no curso de Letras Língua Inglesa e ao término do curso, eu iniciei essa pesquisa em 2016 e defendi em 2017, porque eu me apaixonei, me encantei por Jane Austen numa cadeira de feminismo, onde eu paguei com a minha orientadora, e foi uma paixão, assim. E aí comecei a desenvolver essa pesquisa, e hoje eu estudo na Universidade Estadual do Ceará, eu faço uma pós-graduação em ensino de língua portuguesa, Muito onde eu estudo letramento literário, sequência didática com um conto de Machado de Assis, a carnavalização. que bom. Tem uma professora, não sei se ela ainda está entre nós, é a Cláudia, né? Ela também trabalha em Machado de Assis, no Cefet, lá onde eu... Ah, que bom. Bom, com essa breve introdução, depois a gente vai falar, o seu trabalho está disponível online. Foi a partir dele que eu te conheci, Sim, que eu te encontrei, né? Inclusive, no seu certo. trabalho, você fez algumas referências de outros trabalhos aí da região, acho que da estadual e da federal da Paraíba, né? Acho que você citou alguns trabalhos Sim, sim. nossos, em que há um tempo atrás era dificílimo de encontrar trabalhos acadêmicos da escritora, e graças a Deus as pessoas resolveram aprofundar esse conhecimento. Então, eu vou fazer, como eu te disse, mais ou menos uma sequência do seu trabalho, do seu TCC. Estou falando certo, né? Sim, sim. É o que podia ser outra monografia, né? O título podia ser monografia. Mas vamos lá. Você falou que lá bem no início que a literatura serve como um olhar para aprofundar as questões de discussões sobre o meio social no qual as pessoas estavam inseridos lá atrás e, consequentemente, a gente vê isso na atualidade também, dependendo do foco que o leitor dá, né? No seu caso, você fez sobre a questão de discussão de gênero dentro da obra. Mas você podia falar um pouquinho sobre essa questão da literatura servir como um instrumento, né? Até fonte de pesquisa sobre o comportamento social das pessoas de uma determinada época. Certo. Bom, isso foi o que mais me encantou nesses estudos literários, você poder aplicar na sociedade esses estudos e aí modificar o pensar, sabe? Principalmente dos seus alunos, né? Nós que somos professoras, a gente sempre está pensando em como a gente pode transformar realidades e fazer eles pensarem a mais, né, do que o óbvio. Então, foi isso que mais me encantou na literatura. Eu acho que eu sou fruto, na verdade, desses estudos da universidade. Eles transformaram a minha vida de uma tal maneira, onde eu expandi, assim, sabe, meu leque. Eu me transformei. Eu acho que eu busquei a minha subjetividade a partir daí, desses estudos literários. E o Cândido, ele já diz, né, que a sociedade realmente interessa dentro do estudo das obras literárias. É uma mesclagem, né? É uma mesclagem que parou seu vídeo. Ah, tá. Deu Depois para que escutar você do falou de Cândido? mesclagem, uma paradinha aí. É na conexão, normalmente É. acontece. Então, mas é isso, gente. É o externo observado, segundo Cândido, dentro da obra, onde você vai se apropriar de aspectos da sociedade para entender melhor o que o escritor diz. Entendi. Aí eu vou deixar sempre um gap assim de espaço entre as nossas vozes, né, entre a minha e a sua, para não ter sobreposição, porque a sua conexão parece que está mais fraca. Se você estiver falando do celular, você pode acrescentar seu pacote de dados além do Wi-Fi, porque eu faço isso para poder manter a conexão melhor. Entendi. Porque é Certo. interessante que essa noite deve ter um tanto de gente fazendo ligação de vídeo para os crush aí, para os namorados. Ah, é, Mais é verdade. né? Tem isso também, né? Não é noite de Natal, mas com certeza o pessoal deve estar mandando mensagens de áudio, de vídeo e conversando com, né, pela telinha. Eu gostei muito do seu trabalho. Obrigada. Citou algumas escritoras antes da Jane Austen, como a gente chama na literatura, né, na academia, de protofeministas. E aí essa palavra, esse termo feminista é muito complexo aqui no Brasil, porque sempre associam com a década de 60,
com as mulheres que fizeram protestos nas ruas, queimando várias coisas, inclusive sutiã, porque não foi só o sutiã, foram vários instrumentos que sufocavam as mulheres daquela época, como roupas mais apertadas, as mulheres mais no início do século XX, espartilhos. Então, não foi especificamente o sutiã, mas foi associado com a queima dos sutiãs, né? Uma coisa que as pessoas não sabem foi a questão de elas queimarem perucas. Elas usavam perucas na década de 60, 70 ali. Eu tive a minha sogra, né? Minha ex-sogra, no caso, ela me contou que ela usava uma buchinha de bombril aqui, assim, para fazer um tupetão, assim, lá nos anos 60, embutido debaixo do cabelo, tipo Amy Winehouse, assim, sabe? Eu acredito. Elas faziam isso independentemente da cor do cabelo. Não sei como é que ficava nas pessoas que tivessem o cabelo mais loiro, assim, porque o bombril ia ficar aparecendo. Eu sei que algumas alunas minhas, quando se fantasiaram de Winehouse, elas colocaram, sim, porque era uma dica bem comum da internet atual. Mas a vovó da gente usar isso na década de 60, no caso, minha mãe teria usado, mas eu não tenho ela mais para perguntar se ela usou bombril no cabelo. Então, fazer um tupete ali. Então, voltando à questão que você citou, eu peguei alguns livros aqui de referência. Deixa eu ver se vai ser possível, que é só a louca dos livros. Bem, você citou uma muito famosa, a Mary Wollstonecraft, que ela escreveu, entre outras coisas, a reivindicação dos direitos da mulher. E isso faz parte, mais ou menos, eu queria que você distinguisse, se for possível, é a questão da primeira onda do feminismo, segunda e terceira. Acho que é melhor do que eu citar essas escritoras. Certo. O que você pode nos trazer hoje à noite sobre a primeira, segunda e terceira onda do feminismo? E por que eu estou falando isso, pessoal? Por que eu estou pedindo isso? não é sobre persuasão, não é sobre questões de gênero. Para poder embasar a sua fala, você tem que falar sobre o que é feminismo, o que você está tratando de feminismo aí no seu trabalho. E é importante a gente fazer essa distinção, porque não é uma coisa que surgiu do nada das loucas queimando sutiã na rua. Isso já era muito comum na literatura. Você fez um passeio, eu até anotei aqui uma timeline histórica aqui da questão de como as pessoas viviam, né, em várias épocas aí da humanidade. E o que eu gostaria que você destacasse, antes que eu comece a falar outras coisas, são essas ondas. Como é que foi dividido? São três fases, né? 3 ondas feminismo. Talvez a gente esteja entrando na quarta onda. Não sei. Nem eu. Tá tudo tão confuso, né? Que eu também nem sei que momento a gente está agora. Enquanto não virar história. Certo. Né? Bom, assim, as críticas feministas, eu tentei resumir, na verdade, aqui. Não me aprofundar muito, porque, na verdade, eu historicizei bem a história da mulher, porque eu acho que a gente tem que, como você disse, entender justamente esse contexto. Se você não entende a história da mulher, você não consegue entender por que essas escritoras se debruçaram tanto sobre a sociedade, né? Então, vamos lá. Bom, esse capítulo tratou da crítica feminista, em perspectiva, e onde eu comecei a falar justamente da crítica feminista. Após historicizar, em alguns momentos, lógico que não tudo, né, gente, mas alguns momentos da história da mulher. Então, esse transcurso do século XIX para o século XX veio a esse momento histórico da luta feminina, justamente como as ondas. E essa foi a primeira onda feminista, que tratou sobre o sufrágio, que justamente é o direito ao voto, né? Como a Adriana falou, muito se fala, você não é feminista? Pois as feministas conseguiram lá o direito ao voto. Foram elas, eu sou feminista, gente, mas não é só isso. Essa é uma das características, é só uma. Então, como você disse, não é só queimar o sutiã e o espartilho na praça, peruca, né? Agora a novidade para você tá a peruca. Verdade, verdade. Eu só tinha visto até então no interior do Ceará um pente de ferro que as minhas tias usavam quando eram moças. E aí, enfim. Bom, e depois disso, a implantação dos direitos contratuais, trabalhistas, e o fim dos arranjos matrimoniais, daquela questão do dote, né, onde a mulher, na verdade, era um contrato entre famílias, né, a mulher não tinha vez, não tinha voz. Então, ademais, esse movimento ele foi encabeçado por mulheres brancas.
Uhum. né? Percebam que não eram todas as mulheres que estavam participando desse movimento, dessa primeira onda, né? Sim. Com boa instrução, com educação, né? Tiveram acesso à educação, uma condição financeira estável, favorável, né? Para Sim. elas estarem reivindicando isso. Porque Uhum. vejo que não tinha muito espaço para a mulher negra aqui nesse momento, não é E verdade? a trabalhadora que Bom, talvez nem sabia ler e escrever, possivelmente. exatamente. Com certeza, com certeza. Bom, e aí, após o término da Primeira Guerra Mundial, efetivou-se uma reforma no sistema eleitoral Uhum. inglês, e incluindo, assim, as mulheres, com algumas ressalvas, né, que é o que a gente está falando, nesse processo em busca da cidadania, e foi o fato que ocorreu em 1918, e posteriormente escoou para os Estados Unidos, onde eles conseguiram participação no processo eleitoral, seguindo, assim, o modelo das inglesas, e, enfim, né, e a história continuou. Uhum. Aí a gente tem um exemplo na Inglaterra, antes mesmo das sufragistas, como dessa que eu já citei, da Mary Wollstonecraft, mas tinha uma mocinha bem faceira aqui no Brasil, chamada Nísia Floresta, que eu já falei dela em Tinha, outras lives, que ela escreveu em 1830 trabalhos sobre a questão dos direitos da mulher. A Nísia Floresta, para quem não conhece, ela é do Rio Grande do Norte, né? E ela tem até uma cidade com o nome em homenagem a ela lá no Rio Grande do Norte. Então, é uma mulher que teve um destaque maior, mas aí a gente também está falando de mulheres que tinham uma condição financeira boa e tinha também sim. a escolaridade, uma boa formação, né? Então, não era A totalmente. Anísia A Anísia Floresta, ela tinha o pseudônimo, né, de Dionísia Gonçalves Pinto, e ela escreveu esse manifesto, que era o direito das mulheres e a injustiça feminina, justamente baseado nas ideias de Wollstonecraft, né, em 1832. Então, é assim, eu marquei até o que ela discorre aqui nesse manifesto. Ela falava sobre Sim. educação, atividade profissional, independência das mulheres, a igualdade entre os sexos. Uhum. E olha para você ver, uma pessoa que abriu provavelmente portas para outras mulheres, abriu, né, aliás, escancarou portas para outras mulheres Com toda certeza. criarem, Sim, os jornais de época específicos para o público feminino para poder tentar fazer essa conscientização. Eu já vi assim bem superficialmente que a obra dela também refletiu em outras companheiras de luta, digamos assim, em outros estados, na Bahia, por exemplo, no Sudeste aqui. Não vou saber citar especificamente quais estados ou cidades, sobre a questão das mulheres terem direito à voz, porque às vezes, até na década de 60, a gente tinha jornais e revistas para mulheres escritos por homens, né? O editorial era escrito por homem, então como que a visão atrapalha. Inclusive, a gente vai falar isso quando a gente for aprofundar na discussão da Jane Austen. Você verdade. falou de uma outra mulher também, aí já na década de 50, 60, que é a Betty Friedan, né? Que ela escreveu alguns livros importantes, entre eles, até coloquei no meu carrinho de compras ali, esqueci o nome do livro, sabe, de qual? Do livro da Betty Friedan. Deixa eu ver se eu tô lendo certo. Friedan. Não é Freedom, é Friedan, né? Bom, você tá tentando achar aí? Tô tentando achar. Aí a gente tem ali no início do século, na década de 1920, a Virginia Woolf, com Um Teto Todo Seu, que ela também fala sobre essa questão da escrita feminina, do direito das mulheres. Ela foi ela esteve bem envolvida nessa causa. Tem uma questão quando você falou lá da linha do tempo, que aí eu acho que convém as pessoas lerem o seu trabalho, que não dá para a gente destrinchar tudo aqui. Você faz uma linha do tempo sobre a questão de dote, a submissão das mulheres e o desenvolvimento e de umas camaradinhas chamadas Irmãs Brontë, que elas Uhum, também foram mulheres que estiveram à frente do seu tempo por dar voz a personagens femininas que a gente gosta tanto, né?
Apesar das histórias Sim, serem mais dramáticas do que a da Austen, também verdade. escreveram histórias sobre o seu tempo e é um ótimo reflexo da sociedade na qual elas viveram. Aí a gente tem uma senhora que é um tanto quanto controversa na nossa história mais recente, que quando ela escreveu esse livro, em duas partes, né? O segundo sexo, Sim, segundo sexo. a Simone de Beauvoir, ela também deixou sua marca, inclusive aqui no Brasil, acho que muita gente odeia a Simone de Beauvoir, porque só começaram a falar dela depois que caiu no Enem. Não sei se você tem essa noção, assim, né? Odiaram. Não, não, não. Na verdade, quando eu comecei essa cadeira de estudos feministas, foi que eu me deparei com ela. Entendi. Mas eu digo assim, as pessoas comuns começaram a falar sem ler, sem entender, começaram a falar mal Entendi, dela a partir quando caiu no Enem. Eu, particularmente, entendi. era uma adolescente diferentona, porque eu li Simone de Beauvoir com 14 para 15 anos, isso lá em 1988. Então, Meu Deus. era uma coisa que olha, deixa eu ler isso aqui, segundo sexo, o que que é isso? Aí começou pelo título e aí eu fui rendendo assunto, lendo bastante O coisa. título chama a atenção, né? Chamou bastante atenção e eu frequentava a biblioteca bastante naquela época. Você faz algumas citações, não precisa citar especificamente. Aliás, eu gostaria de ir lá na página 32. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu marquei uma coisa na 32 que eu acho relevante citar o que você escreveu lá. Peraí. Certo. Tô aqui com o seu trabalho em mão. Eu fico assim impressionada como a pessoa é organizada, gente. Mas são 34 lives, é um tanto mais de 50 horas falando de Jane Austen só na pandemia. Então, Eu acredito. de Jane Austen é 12 anos. Bom, você falou o seguinte da Jane Todd, que é esse livro aqui, ó, da Jane Austen Contest. Sim, A escrita de Jane Austen na juventude mostra uma crescente consciência das realidades econômicas da vida para as mulheres nas franjas da pequena nobreza, realidades que canalizam dinheiro e terras para os homens, ignorando as mulheres como sua mãe ou ela mesma. Aqui esse livro ele não tem versão para o português do Brasil, né? Provavelmente nem de Portugal. Essa edição é de 2005 da Cambridge. E mais adiante você diz o seguinte: as desigualdades da herança patriarcal permeiam os primeiros romances publicados por Austen. Razão e sensibilidade, orgulho e preconceito. As primeiras versões dessas obras, escritas no final da sua adolescência e aos 20 e poucos anos, certamente também refletem uma preocupação com a realidade e a ameaça de deserdação de filhas que o trabalho de Ruth Perry revelou como característica de romances do século XVIII em geral e Austen em particular. Tudo é tradução dessa garota aí que está dividindo a tela, da Kellyanne, a partir desse livro aqui, né? Era só para poder dar uma contextualizada e chamar para os estudos, porque essas lives, apesar de a gente estar tentando fazer de um modo mais descontraído, acaba que a gente cita muito referencial teórico. sim, E aí, como eu com disse, certeza. que é importante mostrar o livro, inclusive a sua tradução, né? Já que não tem uma edição. Obrigada. Você traduziu alguns trechos dessa obra. Aí tem uma coisa também da mulher escrever por dinheiro, lá na 35. E aí, o que você tem a nos dizer? É tanta informação, né? Bom, eu acho que essa questão do dinheiro, das mulheres não poderem se manter, foi muito refletida nas obras dela, principalmente nessa relação em questão ao dote, né, onde no casamento a mulher não tinha vez, não tinha voz, e teve outras escritoras que se debruçaram sobre isso, que a gente até pode comparar, como a Kate Chopin, no Despertar, né, onde aquele livro foi queimado em praça pública, né, por tratar justamente de uma mulher que largou o casamento, rompeu aquilo e foi viver da pintura, da arte, né, se manter da sua arte. Então foi um escândalo na época. A Jane Austen, ela... Desculpa. Sim, Provavelmente uma perdida para a época, né?
Com toda certeza, né? Tudo que queimaram em praça pública. Mas então, mas a Jane Austen, ela mostra de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais sutil. É o que as pessoas às vezes não compreendem, né? Através desse dote, dessa submissão, da mulher sempre estar ali enclausurada naquele ambiente doméstico. Uhum. Sim. Você também continuou traduzindo aqui algumas coisas da Janet Todd, que diz o seguinte: embora não tenha começado a escrever por dinheiro, Austen ficou encantada com seus primeiros ganhos reais. Escreveu a seu irmão para anunciar que todas as cópias da primeira edição do Sense and Sensibility tinham sido vendidas. Abre aspas, me trouxe 140 libras, além dos direitos autorais, se aquele fosse sempre de algum valor. Eu tenho agora a escrever ao escrever, ganho 250 libras, tendo vendido os direitos autorais de Pride and Prejudice por 110 libras. É muito pouco, né? Se você for ler, pensar. Mas ela era desconhecida, né? Continuando só para terminar aqui essa citação, o que só me faz desejar mais. Isso foi em julho de 1813. Ou seja, Jane Austen tornou-se uma escritora profissional e ela estava, sim, interessada por dinheiro. É aquele tipo de coisa que só relaciona a mulher com atividade filantrópica. Então, a escrita, algumas pessoas queriam associar a escrita feminina com algo que fosse quase uma filantropia. Assim, não, escreve só para a família, porque teve uma parte da família da Jane Austen que queria meio que associá-la com a Santa Jane, né? Que é a tia Jane que estava lá no seio familiar e nas horas vagas ela escrevia. Minha gente, escrever 6 livros desse porte que são os livros da Jane Austen, ela teve que editar à mão. Escrever à mão não foi fácil, não. Então, ela também, com certeza, dedicava a esses livros e a edição, né? Revisão, etc., da escrita dela. Tem uma coisa que é interessante, que muita gente acha que Jane Austen é romântica, né? É muito complexo de tentar explicar, porque as histórias são românticas, mas ela não é romântica, né? Mas todo mundo eu também não acho. Eu acho ela muito sarcástica, sim, muito irônica. Todo mundo quer uma Jane Austen para chamar de sua, então quem gosta de Jane Austen romantiquinha, como eu tô hoje, ó, toda romantiquinha, vai querer essa Jane Austen que escreveu romances arrebatadores, mas você diz o seguinte, ainda citando a Todd, que é o seguinte, mas é escrito com um novo realismo e o olhar crítico de Austen, que aqui treina sobre a superfície da sociedade de cidade pequena, lançando um pote dos estudos romanticamente ilusórios de Sense and Sensibility and Pride and Prejudice aos estudos domésticos mais sombrios ou mais pesados, né, como Mansfield Park e Emma. Então, a Jane Austen, ela fala sobre o pano de fundo, romance, né? Mas a gente tem todo um contexto social que a gente vai ver, tô doida para chegar em persuasão. Eu acho que é interessante a gente não ficar falando tanto da história, porque a maioria das pessoas conhece. Quem não conhece vai ficar com saborzinho, né? Com certeza. Saborzinho para conhecer, para ler Persuasão. No início da live, como eu li um pedacinho dessa carta, então é irresistível, você fica tentado a ler, né? E aí a gente parte. Eu me esqueci de falar com você que eu ia pular a biografia da Jane Austen, porque a gente já fez algumas lives sobre biografia. Verdade. Eu também nem me debrucei sobre isso, não. Mas no seu trabalho tem uma biografia, uma linha temporal ali de publicação que também vale a pena consultar. Quem tiver interesse, depois a gente coloca seu trabalho aí, o nome do seu trabalho direitinho para as pessoas baixarem. Tem uma senhora que chama Madame de Stael, lá na página 41. Por que eu citei a dona Stael, hein? A dona Madame? Sim. Você citou Cândido dizendo o seguinte: possivelmente a romancista francesa Madame de Stael foi uma das pioneiras ao perceber a literatura como um produto da representação social. Então, aí isso está ligado com persuasão. Por quê? Porque não é só mocinha gosta de mocinho, eles têm um twist ali, um plot twist, uma mudança ali na história, e depois se reencontram e são felizes para sempre. Não é só isso, tem todo um contexto que está cercado dessa obra maravilhosa. E você coloca um subtítulo chamado, aí agora eu vou deixar por sua conta, tá? No 3.2, que você fala assim, Guerra dos Sexos, meu Deus, o que é isso? Parece o nome da novela dos anos 80.
Guerra do Sexo. Então, Certo. você pode contar um pouquinho pra gente como é que começou essa sessão do seu capítulo falando sobre Guerra dos Sexos? Acho que você Pronto, é uma página esse daí é a bacana. última, esse daí justamente é a última sessão do TCC, né? Bom, é uma guerra dos sexos em que sentido, gente? Ninguém tá se degladiando, se batendo no meio da rua, né? Em casa, Sim, mas por é favor. uma guerra, exato, né? É uma guerra silenciosa. É uma guerra silenciosa, onde o papel do homem ele está cristalizado, onde ele tem um status naquela sociedade. Então, ele tem uma clara necessidade em manter o controle social intacto, conforme o Wolff fala, né, em 2004. E é uma guerra, então, não declarada. É uma guerra permanente, com os vencidos. Então, leia-se que as mulheres já são subjugadas nesse embate. E, embora, assim, é uma boa vida da mulher, sempre existiu os vencedores e os vencidos nessa guerra de classes, de forças, nessa correlação de forças entre homens e mulheres na sociedade. Por isso que é uma guerra, mas é uma guerra silenciosa, que as Sim, pessoas geralmente não percebem. é mais compreensível, talvez, se a gente levar para a atualidade, essa guerra silenciosa que existe, sendo que eu não vou ter os dados oficiais para falar a quantidade de mulheres que morrem por dia dentro de casa. Então, é uma Verdade. guerra. Você morre simplesmente porque você é mulher, né? E alguém decide que você deve morrer por esse motivo, né? E geralmente É o inimigo isso. está dentro de casa, né? Aliás, não sei a É porcentagem, mas verdade. quase 100% ali de feminicídio é a pessoa que está no seu companheiro, infelizmente. Então, é uma guerra, mas não, a gente não está travando guerra. A gente é paz e amor aqui, a gente é tudo ternurinha, tá bem? Claro. E aí você fala sobre a questão, a polaridade ali dos papéis ocupados pelos homens e pelas mulheres daquela sociedade inglesa, Sim. especificamente ali no livro Persuasão, que eu gostei muito de rever nas suas citações, porque eu não leio Persuasão todo ano, minha gente, porque haja livro para ler nessa vida, né? Trabalho Verdade. acadêmico. Esse ano eu já devo ter lido bem uns 10 trabalhos acadêmicos entre dissertação e tese, então não dá para ler Persuasão todo ano, mas foi ótimo revisitar esse livro, porque Que você bom. pensou, né, citações bem específicas Sim. do livro que falam, por exemplo, sobre essa questão de gênero, de opressão de gênero ou de distinção ali de tarefas domésticas. Eu grifei aqui, deixa eu ver qual página que é, a 50, que você fala sobre os Musgrove, que ele fala o seguinte: os senhores Musgrove, pai e filho, tinham a sua própria caça para preservar e destroçar seus próprios cavalos, cães e jornais com que se entender. E as mulheres estavam muito ocupadas com todos os outros afazeres, Ocupadas, né? uhum, Ocupadas. comuns de cuidado da casa. Então, assim, todos, mas ocupadas, né, com os cuidados da casa, dos vizinhos, das roupas, das danças e da música. Hoje eu fiz uma reunião hoje com várias pessoas, um amigo falou que ele ficou extremamente constrangido, que ele ficou na dúvida ali, ou eu lavo vasilha ou eu brinco com a minha filha. Se eu brincar com a minha filha, eu vou estar alimentando, fazendo essa relação aí de pai com filha, mas eu vou deixar minha companheira trabalhando em excesso, ou seja, a louça ia ficar para a esposa. Então, olha o pensamento moderno. Parabéns para você, Matheus Caltiero. Mas isso não era Verdade. comum. Aí você cita mais adiante uma questão do homem ser considerado incapaz de cuidar de crianças. Lá na Jane Austen, hoje em dia, isso não é tão frequente, mas os pais já ficam com as crianças, Sim. conseguem encarar essas travessurinhas, esses seres tão pequenininhos que precisam de cuidado, mas isso é socialmente construído, né? Essa questão do pai E é cuidar. surpreendente você ver isso, né? Nesse romance, essa fala é um detalhe que ela tem da sociedade, mostrando desde uma relação onde os homens estão fazendo atividades, as mulheres estão fazendo outras, e o cuidado dos filhos para quem é. Você vê aí que pesa sobre a mulher, né? Esse cuidado com os filhos. Todo mundo fica espantado, porque ela não quer
naquele momento ela não quer cuidar, né? Digamos assim. E você tem que ter um momento só seu, né? Eu tô nesse Dia dos Namorados, estou me, myself and I aqui em casa, né? Na casa do pai dela. Então, aquele momento de falar assim, agora meu reino, meu lar é todo meu, sabe? Minha casa é Eu minha. compreendo totalmente isso, porque estou aqui também na minha casa. Esse momento é só meu. O seu E eu filho é agradeço filho, né? muito. É seu filhinho, né? É filho? Ele tá viajando desde o início da Não. quarentena, ele tá com o pai no Uhum. interior do Ceará, pertinho da Paraíba também, a 20 minutos da Paraíba. Entendi. Então, aí a gente tem esse momento só nosso, né? Para poder dar uma Verdade, desanuviada aí. Mas aí tem outra, é voltando à questão verdade. assim, aí tem uma outra coisa que me pareceu muito Clube do Bolinha, que é essa citação de persuasão. Odeio, olha a palavra, odeio. Ouvir Essa, uma mulher a bordo. Em nenhum navio sobre meu comando jamais transportará uma família em que haja mulheres para nenhum lugar, se eu puder evitá-lo. Ou seja, a mulher dava problema, deu ruim lá na questão de viajar em navios. Ou seja, tinha até a questão de locomoção, que as mulheres eram impedidas, porque tinha essa rejeição. Olha, aqui sim, não é coisa de mulher. Talvez o que seria, eu não tenho como registro histórico disso, como deve ter sido quando as mulheres começaram a frequentar estádios de futebol. Imagina o horror que devia ser verdade. para os homens, para o clube do Bolinha, né? Aceitar mulheres como É sim, torcedoras, né? Não, é verdade. complicado. Essa é uma das minhas citações assim favoritas no romance, porque logo em seguida a Sofia, a irmã dele, né, que a gente pode relacionar justamente com a sabedoria, pelo nome dela, ela vem descascando ele, né? Ela não deixa mole não, porque isso é até uma superstição. Olha, a mulher não pode ir no meu navio. Aqui Sim. não é lugar de mulher, né? Aham. O lugar de mulher é em casa. Superstição, inclusive, tinha algumas questões no passado que a mulher, que estando no seu período menstrual, era considerada impura e tinha toda uma Verdade. inversão de valores que na antiguidade, ou talvez em épocas mais remotas, a mulher era considerada quase uma semideusa, ou uma deusa, né? Vamos abrir Na todas as sociedade portas. celta, as mulheres eram muito exaltadas, né? Justamente porque ela podia. Olha só, pensa lá na caverna. Todos os problemas que eles vão ter, mas a mulher sangrava e não morria. Isso era um mistério muito grande, porque o homem, se ele Verdade. voltasse da batalha sangrando, era uma infecção ali e morria, galera. Agora, o que acontecia com essas outras pessoas do sexo, né? No caso do sexo feminino, que tinham todo esse processo de ciclo menstrual e não morriam, né? Então tinha esse empoderamento maior, mas isso foi sendo só compactado, só rebaixado ao longo do século. Verdade. Eu não sei porque eu tiro meu óculos, sabe? É porque eu acho que fica o reflexo da minha luz aqui, ó, aí fica tipo. A minha também fica. Bom, você também falou lá na página. Eu estou fazendo uma cola bem legal aqui. Na página 52, Anne Elliot estabelece esse é o meu favorito do livro. Esse diálogo com Capitão Harville, que pontua o tratamento destinado às mulheres em obras da autoria masculina. Você tem esse capítulo, essa citação aí, ou eu posso ler? Não, você pode ler, mas eu tenho aqui também, eu te acompanho. Tá. Bom, Qual é a permita-me. página? 52. 52. Pode começar. Permita-me, porém, observar que todas as histórias estão contra vocês, todas as narrativas, em prosa e em verso. Se eu tivesse a memória de Benwick, poderia dar-lhe rapidamente 50 citações a meu favor, e acho que jamais abri um livro na vida que não tivesse algo a dizer sobre a inconstância das mulheres. Ou seja, mulheres, vocês é que são inconstantes, vocês é que não sabem amar, nós somos muito mais constantes. Isso foi o Capitão Harville dizendo: canções e provérbios falam todos da volubilidade feminina, mas talvez você vai dizer que todos eles foram escritos por homens. Talvez eu dissesse: sim, sim, por favor, nada de referência a livros. Os homens tiveram todas as vantagens contra nós.
ao contarem sua própria história. Isso já é a fala da Anne Elliot, que é maravilhosa, né? Tiveram sempre uma Com educação certeza. muito superior e a pena estava em suas mãos. E aí, como você disse, acho que você podia ler essa parte, esse parágrafo aí é possível concluir ou falar sobre ele, né? Qual que é a conclusão que você chegou aí até esse momento do seu trabalho? Bom, dessa fala, a gente traz justamente para a teoria que trata da terceira onda feminista, que é Uhum. onde a Gilbert e a Gubá vão falar dessa autoria masculina, onde eles desenham os perfis. Então, como acreditar? Como acreditar? Esse Exatamente. né, que você está citando, vamos Isso. aliviar. A louca do sótão. Vou deixar aqui que algumas pessoas pedem as referências, mas aí pode falar. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, como acreditar nesses perfis descritos das mulheres se apenas sempre esteve na mão dos homens? Aí elas vão falar da metáfora de Hopkins, de 86, associando, né, de 1886, associando a imagem da caneta, dessa pena, vamos ver assim, metaforicamente com o falo. Uhum. Então, esse homem, ele é o Deus, né? Porque ele tem o falo, ele tem a caneta. Esse gerar literário da obra provinha do homem. Ele é o pai, ele é o que dá vida. Então, assim, ele gera as obras e ele vai colocando a mulher na posição que ele acha cômodo para ele, né? Uhum. Então, é muito interessante ela pontuar isso, né? A Anne, aquela menina tão tímida do início do romance, agora tá, né, falando Olha, até da autoria mostrando a masculina, opinião, né? meu Deus, que transformação. Sim, eu acho que ela só estava guardando para uma possibilidade com discussão com uma outra pessoa de mente também de vanguarda, né? Porque não dá para conversar esse tipo de coisa com todo mundo, inclusive entre as Com mulheres, né? certeza. Devia ter uma confusão muito grande do que era o papel da mulher, dessa questão, porque até hoje existe, né, aquela para casar e aquela para você ficar aí de crush. Assim, é lógico que eu estou generalizando, mas ainda existe esse tipo de coisa, né? A mulher para diversão e a mulher para casar ou para apresentar para a família, sei lá como que é esse mundo, Infelizmente, né? né? E Acho que tem todos merecem respeito. sim, tem umas coisas que elas têm que ser mudadas com o tempo. Então, por isso que eu falei com você que possivelmente a gente está entrando numa quarta onda de feminismo, que é essa questão de valorizar as autoras, né? As escritoras, mulheres, porque se a escritora é mulher, mas você entendeu? As mulheres escritoras, Sim, sim. porque elas têm algo a dizer. Isso foi sempre sufocado. Hoje em dia a gente está vendo uma onda muito forte que já devia ter iniciado há muito tempo com a questão da escrita de mulheres negras, né? Aqui no Brasil Sim, tem, né, vários exemplos interessantíssimos e elas também foram silenciadas, né, pelas editoras porque não quiseram publicar na época, né, das escritas e agora a gente está descobrindo, olha, existe um pensamento que é preciso ser lido, vidas que precisam ser lidas, relatadas aí nas suas escritas. Mas aí eu viajei na maionese e agora eu não, quero não, mas voltar para Jane Austen. Hoje eu estou levantando bem a bandeira faz todo feminista. sentido, faz todo sentido. Inclusive, é tão atual que o próprio mestrado acabou de sair no edital e a primeira obra é uma escritora africana. É como ela vê a mulher. Então, é super atual o que você está dizendo. Sim, a gente tem vários exemplos aí, eu não posso citar, senão você a Conceição Evaristo, que está bem, né, assim, sendo amplamente divulgada, ela está fazendo live direto aí toda semana, de vez em quando dá uma espiadinha nas lives dela. Mas essa fala aí do Capitão Havel, que ele já naquele domínio, olha, se é para falar de amor e constância, os homens eles estão bem à frente. Vocês é que são inconstantes e etc. Só que a gente percebe que não é bem assim, né? A Anne Elliot, ela diz que as mulheres também sentem e, inclusive, elas são mais, permanecem mais, né? Gostando por Verdade, mais tempo. Deixa eu buscar aqui. concordo. Aquela fala sua, aliás, aquela coisa que a gente falou anteriormente, da questão das crianças, é, é o seguinte, considerando que na sociedade patriarcal do século XIX, os cuidados com a prole estavam ligados inteiramente à mulher, as queixas da esposa de Charles Musgrove foram condenadas, evidenciando assim
os ditames sociais do domínio masculino. Fato descrito na citação de Anne Elliot, que diz o seguinte: na verdade, Mary, o comportamento do seu marido me parece muito natural. Não cabe aos homens cuidar das crianças. Esse não é o campo deles. A criança doente é sempre propriedade da mãe. Geralmente são os próprios sentimentos dela a fazer com que assim seja. Então é uma coisa meio que assim, olha, se vira para curar uma febre aí, porque isso aí parece que até é um natural seu, já que você é a mãe, se vira aí nos 30. Então era uma questão mesmo de colocar limites, né, da atuação das mulheres na sociedade daquela época. Isso estava impregnado na sociedade, né? Você vê que ela fala daí, que ela vê assim, não, olha, não tem nada a ver, você que tem que cuidar, seu marido vai ficar ali, né, conversando, enfim. Uhum. Você faz uma citação, continuando aí, deste modo, Anne demonstra pensar de acordo com os perfis elaborados pela sociedade patriarcal do período, acreditando que o cuidado com os filhos é dever único das mulheres. Portanto, torna-se nítido que no corpo social descrito por Austen, a responsabilidade com o bem-estar dos filhos era da mulher. Ainda é, né? Responsável ainda por cuidar do lar e do esposo, destacando a ideologia patriarcal com a qual Anne foi educada e com a qual, até um certo ponto, concorda. Ela concorda até certo ponto, né? Segundo Zolin, a maternidade pode ser vista, de um lado, como uma força sagrada nas culturas primitivas. Então, é aquela coisa do sagrado feminino, né? Capaz de elevar a mulher a uma posição de prestígio em relação aos demais membros do seu grupo, ou de outro, como um traço de vulnerabilidade e, consequentemente, de inferioridade. Então, é aquela história. Se um menino briga com outro e machuca o nariz, não tem problema o nariz desse menino ficar sangrando e ele assistir a aula com a cara toda ensanguentada. Mas se acontece um processo natural, fisiológico com a garota, e ela suja o vestidinho, a saia, a calça, né, dependendo da época, é uma vergonha gigantesca. Eu me lembro na minha adolescência que era assim, cuidado. Olha, eu falava para as peraí, gente, vou levantar, vocês olham minha calça. Era um desespero para você saber se não tinha sujado a calça de menstruação. Então, isso é uma questão que ela nos foi, pelo menos na minha geração, era imposta. Assim, você não podia mostrar que você estava menstruando, estava no período menstrual. E sabe, mais uma forma só de engessar o comportamento feminino, né? Porque eu estou assistindo aquela série Anne with E, Anne and, como é que é? Green Gables. E ela menstrua, né? No episódio que eu assisti. E aí as meninas são autorizadas a não irem na escola. Olha isso, né? É lógico que é dentro de uma situação que as meninas nem sabiam que menstruavam. Quando acontecia, aí iam contar para elas o que estava rolando na vida, né? Que elas já viraram mocinhas, aliás, até mulheres, dependendo da situação. A gente vê essa questão da maternidade aí muito também relacionada à própria Anne Elliot. Ela não é, gente, igual alguém perguntou outro dia numa live, se a Jane Austen estaria aí nas passeatas. Ô, galera, essas mulheres são frutos da sua época. Não dá pra gente prever, dá pra gente sonhar. Eu sonhava que Jane Austen estivesse numa passeata ali, né? Mas não dá pra gente contextualizar, colocar ela nessa rodinha de conversa, por exemplo, sobre as questões raciais. Eu nem vejo isso, como seria isso. Jane Austen também pertencia a uma classe lá, né, gentry class, que agora entrou um professor de história e eu não vou poder falar muita coisa. Tô brincando, viu, sabe? Mas ela pertencia a gentry class, então ela também, de algum modo, as pessoas faziam vista grossa para esses absurdos que aconteciam com relação à escravidão e outras questões. Sim. Né? Assim, até a questão do posicionamento da mulher. Não tem umas coisas que não dá para você ir muito contra dentro da sociedade na qual você vive, porque taxado com vários nomes, desde perdida até de vagabunda, né? Hoje é mais comum chamar você de comunista, assim, se você reclama de alguma coisa. Tudo aqui no Brasil. Na verdade, só você falar que é feminista ou que os seus estudos se debruçam sobre a teoria feminista, você já, eita, pronto. Lá vem a do contra. Por isso que você não casa aí, ó, porque, né?
a gente chama de feminazi, né? Que acaba distorcendo completamente. Só abrindo parênteses na nossa Com fala, certeza. o feminismo que a gente está tratando aqui é uma questão de igualdade entre os gêneros e direitos para as mulheres, assim como os homens, né? A gente fica pensando, olha que loucura, ir na padaria 9 horas da noite, que aqui em Minas fecha às 10. Não é possível, dependendo do lugar que você mora, mas não é por causa da violência. É porque você não pode sair na rua depois das 9, porque você pode ser cantada da pior forma possível. Então é melhor que você vá à luz do dia na padaria. Então percebe, sabe, a cabecinha do mineiro ali toda engessada também, para pensar que você tá na rua depois das 9, poxa, você tá querendo ser, né? Como se diz, ser chamada a atenção cantada, né? E a gente parece que a gente precisa disso, né? Só que não. Bom, eu vou. Justamente a Freedom, ela fala sobre isso, que as feministas criou-se uma cultura na época de que eram vistas como monstros antinaturais. Só isso que chamavam, né? Olha só, Terrível. então você é contra a natureza do ser humano reivindicar por direitos de igualdade, né? Se você for pegar essa fala e inverter. Mas aí eu queria, Sim, a gente já está chegando para 51 minutos, eu queria que você fizesse um certo. apanhado dessa obra da Jane Austen, de persuasão, que trata de temas bem polêmicos, mas com uma Com nuance aí, certeza. né, do século XVIII. Essa capa desse livro é muito bonita, né? É uma capa da É, nova. a minha é aquela da sua coleção, ó. Ah, ela é linda também. Inclusive, eu escolhi azul. Pois Essa é. capa fui eu que escolhi. Essa coleção. Foi? A pessoa tem bom gosto. A sua tá aqui, ó. Isso. Aí, como é que fala? Os resumos, né? Na contracapa também foi eu que escrevi. Nessa época aí, estava inspirada, né? Persuasão azul, porque lembra do mar e tal. Ai, que Vamos lindo. lá. Eu queria só te apresentar esse livro. Eu não sei se você tem. Ó, ele é bem antigo. Ah, sim. Esse eu não tenho. Eu tenho uma É uma outra. coletânea. É da Eu, Collector Library, a editora. Collector. Olha aí na lombada, deve ter. não, acho que é esse daqui, ó. Dá pra ver, gente? Não, eu não tô conseguindo. Faz assim, põe a mão atrás, que dá pra... Eu aprendi, você põe a mão atrás, o objeto na frente, mas aí você tem que... Sim? Seria... Agora deu. Classic, não sei o que lá, Press. É diferente dessa Statues que é eu tenho, Press. É. Collector's Library. Mas essa eu conheço de capa. Essa é uma edição muito bonita, inclusive, né? Essa tem ilustração? Ela é bem antiga. Eu ganhei de uma professora que estava se aposentando da universidade e me deu de presente. Eu fiquei, Menina, guardo ela essas com muito professoras carinho. são o máximo, né? Eu também ganhei. Ela era uma pessoa muito boa, maravilhosa. Bom, eu vou deixar com você esses minutos, 7 minutos aqui na minha contagem, para você Certo. fazer um apanhado geral dessa obra da Jane Austen e sobre essa questão que é tratada bem de forma explícita, não é sublinha ali, né? A questão Não, de gênero não é. da obra. Eu acho que pelas citações que você disse e inúmeras outras que tem no meu trabalho, que você pode encontrar, ou mesmo na obra, né, com as leituras que vocês vierem a fazer, vocês vão ver que, na verdade, é escancarado. É só você estar um pouco mais atento para observar, porque ela descreve muito bem a sociedade e ela usa a ironia dela, esse sarcasmo, essa maneira brilhante de falar, né, de forma tão sutil, para denunciar mesmo a sociedade. E aqui eu até coloquei assim uma conclusão de forma bem breve, dizendo que ela pavimentou um árduo caminho para a formação de uma tradição literária de autoria feminina e uma tradição literária com personagens femininas que mudariam a representação feminina no Ocidente. Eu achei muito interessante naquela live que compararam ela com Shakespeare, né? Nossa, aquilo ali eu peguei até aquela citação para o meu projeto, que eu achei o máximo, e eu acho que merece, sim, né? É maravilhoso olhar a Jane Austen, ela muda vida, gente, muda vida, mudou a minha vida, me Sim. tornou uma pesquisadora, sabe? Uma pessoa que vê mais o social, que pensa mais na condição das mulheres e na minha própria condição como mãe solteira. Então, assim, eu penso muito nas minhas alunas também, porque eu vejo isso na sala de aula, né? Então, como mudar a realidade dessas mulheres? E dos homens também, né? Como Sim. fazer os meninos pensarem diferentes, né? Aqui no Ceará, eles são um pouquinho machistas.
Então, assim, é muito Eles são interessante. machistas, eles são. É lógico que uma geração aí, uma galerinha aí, talvez 17, 15 anos, que já está vendo e pensando e agindo o que é melhor, né? De forma diferente. Eu vejo isso pelos meus alunos. Então, assim, a esperança, a questão toda é que a gente tem que manter, Sim, né, esse pensamento e essa igualdade que a gente já tem bastante conquista, mas ainda existe muita com coisa certeza. para a gente seguir adiante. Entre elas, o que eu acho que é importante pontuar aqui é não associar o termo feminismo ou feminista com algo negativo. É só uma palavra, Sim, é só um léxico, essa faz parte do nosso léxico, exato. né? E aí eu vou fazer mais uma vez, feminismo não é o oposto, não anda de mãos dadas com o machismo. Feminismo, o que anda de mãos dadas ali com o machismo é o feminismo, ou seja, essas mulheres que odeiam os homens. Essa palavra existe, né? Entre outras tantas características. Então, o feminismo é luta por igualdade, não é odiar homens, né? Inclusive porque a E gente uma luta por igualdades muito bem fundamentada, gente, muito bem fundamentada, que se diga, viu? Não é só, como a gente falou, dizer, né, eu vou para a praça, eu vou queimar, eu vou dizer que tem que ser tudo igual. não. Não, não é assim. Talvez seria uma coisa interessante a se pensar, mas não é possível ainda no momento, ainda mais em pandemia, a gente pensar nessas questões de estereótipos. Porque hoje em dia, né, a gente está Verdade. todo mundo em casa, vocês não vão ver aqui, né, vou deixar sem unha mais de meses, sem fazer a unha, quer dizer, né? Sem fazer a unha, o cabelo também, a pintura do cabelo. E aí, o que diferença que faz? Sabe? É porque quando a gente não estava, né, vivendo o normal, seria o normal, né? Antes da pandemia, tinha essa preocupação de ir no salão toda semana, fazer as unhas sabe? Pra quê? Eu vou falar pra mim, vou falar da minha parte, porque eu tenho alergia. Então, sabe? É mais complicado fazer as unhas. Então, assim, é toda uma questão também de imposta hoje em dia é o marketing, né? Aí o marketing por trás do marketing tem tanto mulheres quanto homens, não é uma questão dos homens também fazerem essa pressão para a gente ser a mulher perfeita. Mas, porque não existe, tá, galera? Não, Vamos falar a real. Mas eu nem queria, meninos, nem meninos. antes que nós sejamos cortados aqui, por causa da hora que vai vencer, queria te agradecer muito Sim. e dizer que as suas considerações ali no contexto histórico e as citações desses autores, algumas eu não tinha, né, conhecimento, como a Betty Friedan, já procurei o livrinho dela para comprar. Foi uma leitura muito frutífera, cheio, né, cheio de Que anotações. bom. Então, mais uma ali para o meu caderninho de leituras Que do bom. mês. E eu indico para vocês, só repetindo aí, agora não sei. Eu desliguei meu iPad. Você pode ler o título do seu trabalho, do seu TCC? Sim, Relações de Gênero em Persuasão, de Jane Austen. By Kellyanne Ferreira. Eliane Ferreira Batista, UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Isso. No mais, agradeço vocês que estiveram presentes durante essa live, porque hoje é Dia dos Namorados. Sei que muita gente não está online porque está com seu crush, com seu benzinho. Então, eu vejo vocês na próxima semana. Ainda tenho que confirmar se a live da segunda-feira vai acontecer, porque a gente teve um probleminha de agenda. Então, agradeço você, Kellyanne, com muita honra ter você Nada, eu que lhe nessa agradeço tela. também. E Foi continue uma honra para mim isso também. aí, viu? De letramento literário. Obrigada. Boa Obrigada. noite para todos, Tchau, gente. tchau. Bye, Tchau, bye. obrigada.